Olá, eu sou a Ana e o vídeo que trago hoje para vocês são as minhas leituras do mês de maio. Muitos deles vocês poderão já saber que eu li por causa dos vlogs do Mangalifamania, caso vocês os tenham visto. Caso não tenham visto, eu vou deixar aqui um apanhado das minhas leituras do mês, que foram muitas. Possivelmente vocês viram o vídeo anterior do book haul e eu comprei, aliás, não comprei, vieram 18 livros para cá a casa durante o mês de maio, maior parte comprada por mim, 5 enviados por editoras. E no fundo eu não me sinto muito mal porque eu este mês, eu até tinha dito que tinha lido 13, mas eu na realidade li 14, porque eu estou a contar um livro que comecei durante o mês de maio e que só terminei em junho, como tendo sido uma leitura de maio. E portanto eu vou tentar ser o mais breve possível a falar-vos um bocadinho sobre estes livros, porque eles são muitos, mas no fundo eu quero também que vocês percebam se serão livros que poderão gostar ou não. O primeiro livro que eu li durante o mês de maio foi The Wonderful Wizard of Oz, que é um dos livros que está neste volume. Este volume tem 3 livros aqui dentro. Eu li este livro por causa do Em Voz Alta. Eventualmente esse projeto acabou por ficar em águas de bacalhau por questões de direitos. No entanto, eu li o primeiro livro de Oz e gostei muito, espero continuar em breve. Eu tenho os livros todos dentro deste formato, porque eles estão numa box linda. Gostei muito, foi muito interessante ver de que forma o filme que eu conheço e que faz parte da minha infância e que é dos meus filmes preferidos acabou por ser parecido ou não com a história original. Quais foram as liberdades artísticas que o realizador teve relativamente a esta história. É curioso ver que o filme da Disney, o mais recente, do Oz, que eu não fiquei grande fã porque eles tiveram imenso CGI naquele filme, desnecessariamente, mas há uma parte que aparece nesse filme que eu não fazia ideia que fazia parte deste livro e que é o Reino da Porcelana. E portanto foi muito engraçado ver essa parte, foi muito giro, a história vale a pena. Óbvio que há coisas que já estão datadas, mas não deixa de ser muito bom e lá está, clássicos. Tem aqui muitas coisas para nos ensinar sobre o que é viver em comunidade com outras pessoas, respeitarmos as diferenças de cada um e sabermos os nossos limites, mas também não nos definirmos por eles. O livro seguinte do mês de maio foi aqui o Noites Azuis, da Joan Didion. Eu já tinha lido o Ano do Pensamento Mágico ano passado, gostei imenso, a escrita da autora é peculiar, é uma escrita muito única na forma como ela passa a emoção, porque ela escreve de forma muito factual e portanto é cru, mas ao mesmo tempo a emoção, nós sabemos que a emoção está por trás, mas a emoção não está necessariamente nas palavras e portanto eu queria muito ler este livro. Noites Azuis é um livro que ela dedicou à filha, é um livro que fala muito nas memórias dela com a filha. A filha morreu quando tinha apenas 39 anos e, portanto, a autora faz aqui muitos flashbacks, vai muito às memórias que tinha com ela e uma das coisas que ela faz referência logo no início do livro é ela não se consegue desfazer das coisas do marido e da filha, mas ao mesmo tempo não lhe faz sentido ter essas coisas à volta dela porque os objetos das pessoas só trazem memórias e as memórias do passado, o que significa que não há presente nem futuro. Isso é uma coisa que acaba por magoar muito, mas ela também não se consegue desfazer deles e portanto tem aqui muito de como foram os anos seguintes à morte do marido e da filha. É um livro que fala muito sobre o que é ser mãe, todas as dúvidas, todas as angústias. Será que estamos a fazer o melhor pelos nossos filhos? Será que estou a fazer as escolhas certas? Será que isso vai ter influência noutras situações? Será que falhei? Será que fiz tudo o que estava ao meu alcance para ela ser feliz? Será que ignorei sinais de coisas que não estavam bem? Lá está, é um livro com muitas angústias da perspectiva de uma mãe sobre se terá sido a melhor mãe que podia ou não. E portanto depois deste livro eu também fui ver o documentário da Joan Didion, que eu aconselho imenso porque tem a perspectiva das pessoas que lhe são mais próximas. Fala muito sobre a carreira dela como jornalista e depois como autora e depois como guionista e tem as perspectivas das pessoas então que lhe são mais próximas. É um documentário muito intimista porque foi realizado pelo sobrinho dela e portanto nós temos uma percepção muito próxima desta autora e da forma como ela escreve. É fantástico para perceber o porquê dela escrever de determinada maneira e portanto eu aconselho tanto este do Noites Azuis como o Ano do Pensamento Mágico como o documentário da Joan Didion
porque são só fantásticos e faz todo o sentido tudo junto. O livro que li depois foi uma prendinha da Bárbara, de Delicada como um Elefante. Tenho aqui o The Yellow Wallpaper, de Charlotte Perkins Gilman. Este livro é considerado como um ponto de viragem para a psiquiatria nos Estados Unidos, e eu vou assumir que é nos Estados Unidos, porque ao ler este livro houve coisas que eu não consegui perceber de que forma é que influenciaram assim tanto a psiquiatria. Este livro conta a história de uma mulher que vai viver para uma casa, no fundo ela está um bocado convalescente, e acabam por a deixar num quarto que ela não gosta. Há qualquer coisa no papel de parede daquele quarto que a incomoda e parece que tem pessoas. E portanto nós temos aqui toda uma espiral descendente de alguém que vai começar a perder as suas capacidades cognitivas do que é real e do que não é real. E portanto o livrinho é muito, muito pequenino. Isto é baseado na própria experiência da autora, porque ela não foi tratada como achava que deveria ter sido na altura em que precisou de ajuda. Este livro já tem vários anos, isto foi publicado em 1892 e lá está. Não sei se é porque nós neste momento vemos a saúde mental de outra forma e portanto eu não consigo perceber de que forma é que isto foi assim tão inovador na época. Aliás, não é questão de ser inovador, porque a perspectiva de alguém que começa a perder a percepção da realidade, de certeza que foi inovadora para a altura. O que eu não consigo perceber é de que forma é que isto alterou depois a forma como estes casos eram tratados. E portanto eu gostei imenso. Enquanto estava a ler este livro estava-me a lembrar do Companheiros Silenciosos. De certeza que a autora se inspirou neste livro, porque apesar da história em si não estar relacionada, é muito do que vai do nosso psicológico, e o terror psicológico efetivamente é uma coisa que nós aqui dá para perceber perfeitamente. Quando a nossa mente nos prega partidas é pior do que se as coisas estivessem efetivamente a acontecer. Portanto, um livro muito interessante, muito pequenino, penso que há uma reedição em português, portanto vale a pena, é muito interessante mesmo. O livro seguinte que eu li durante o mês de maio foi aqui o The Lost Apothecary, da Sarah Penner. Este é um livro que eu comprei ainda em pré-venda, levou cerca de 2 meses a chegar e eu já estava assim, eu quero ler-te e não consigo, mas valeu a pena a espera. Eu gostei imenso deste livro, gostei imenso das personagens, das situações em que elas acabaram por se ver, gostei tanto do passado como do presente. Este é um livro que acaba por ser em paralelo em duas alturas, uma presente e a outra em 1700 e qualquer coisa. Eu tenho um problema com ervas, eu adoro conhecer as propriedades medicinais das ervas, apesar de eu não fazer grande coisa com esse conhecimento, eu também não tenho assim tanto conhecimento como gostava de ter. No entanto, aqui nós temos uma mulher no presente que está a tentar lidar com uma situação que descobriu que o marido lhe tinha sido infiel, já há algum tempo que lhe estava a ser infiel, e exatamente quando eles estavam a fazer 10 anos de casados, ela tinha programado toda uma viagem a Londres e como descobriu isso exatamente no dia antes ou 2 dias antes da viagem, ela acabou por ir para Londres sozinha. E depois em Londres ela vai descobrir um frasco, e com esse frasco o que ela vai fazer é tentar descobrir a quem poderia pertencer aquele frasco. Ele não tem nenhum rótulo, até porque ela encontrou aquilo em Mudlarking, portanto ela andava pelo rio, à beira do rio, a ver o que no fundo a água trazia e levava, e portanto mesmo que houvesse algum rótulo já se devia ter perdido nos 200 anos que passaram entre ele ter rótulo e não. No entanto, era um frasco tinha uma gravação de um urso nesse frasco, no vidro, e então ela vai tentar perceber de quem poderia ser aquele frasco, qual poderia ser a história por trás daquele frasco, e vai acabar por descobrir que havia uma apotecária que fazia remédios ou venenos, porque os venenos no fundo são um remédio em quantidades que o organismo não consegue processar, e portanto ela fazia venenos para ajudar mulheres que tinham algumas relações indesejadas com homens, o que significa que quando eles se portavam mal pelos mais variados motivos, poderiam recorrer a ela e ela dava-lhes um veneno que seria praticamente não detectado como veneno, para resolver os problemas dessas mulheres. Depois vai acabar por acontecer aqui uma situação que vai levar a que ela acabe por desaparecer sem deixar rastro. No fundo é isso que a nossa personagem no presente está a tentar perceber, o que é que aconteceu depois dessa apotecária. E é um livro que eu gostei muito das relações entre as mulheres, gostei muito da forma como elas apoiavam outras mulheres. Gostei muito da forma como se foram desenrolando aqui todas as situações, tanto no presente como no passado. Em algumas situações é bastante refrescante na forma como estava a lidar com essas situações, e portanto ele tem aqui um quê de thriller, mas isto
thriller não tem nada, pensem nisto como um romance histórico que por acaso tem uma parte passada no presente e acho que vale a pena ler por causa disso. Acho que está muito bem ligado entre os dois tempos e além disso nós vemos aqui uma personagem a redescobrir-se e acho que foi isso que eu gostei mais, foi ela ter a oportunidade de se redescobrir e descobrir as coisas de que ela gostava e que acabou por anular para estar com o marido e, portanto, é muito interessante e a forma como está escrito é muito bom. Depois tenho aqui Morte Viva de Vatini Varanda, um livro que eu li para o Sci-Fi Challenge. Também aproveitei para ler durante o 48 Horas na Nona, que por acaso até tem a Sofia do Daily My Access, tanto no 48 Horas na Nona como no Sci-Fi Challenge. E, portanto, eu tenho este livro então que eu descobri que existia quando vi estas ilustrações, adorei, quis mesmo, e ainda por cima Morte Viva, não é? E depois, quando ele chegou às minhas mãos, eu comecei a ler as primeiras páginas e percebi, ok, isto é ficção científica, isto é brutal. E portanto, eu gostei imenso desta história. O nosso planeta neste momento tem uma atmosfera que não permite que se viva no planeta, tirando que existem ainda algumas pessoas que estão a viver lá com todos os cuidados necessários e estão também a tentar descobrir coisas que ainda estejam identificáveis ou que possam ser vendidas do nosso planeta, coisas que ficaram para trás antes de nós nos mudarmos para... eu agora não tenho certeza qual é o planeta para onde eles se mudaram, não sei se é Marte. Exatamente, Marte. E portanto o que acontece aqui é que no nosso planeta a pessoa que está por trás dessas explorações tem uma filha pequena de cerca de 7 anos que acaba por cair de uma altura muito elevada e morre. E então ela vai buscar um cientista que está em Marte e vai fazer com que ele crie um clone da filha dela para conseguir recuperar a menina dela. E é a partir daí que as coisas começam aqui a desenrolar-se e não correm muito bem. E no entanto o final apanhou-me completamente de surpresa, mas completamente surpresa. E é só qualquer coisa, e eu quero muito ler a história em que isto é baseado, porque Vatini pegou numa história que já existe, eu agora não vos sei dizer o nome da história, mas é uma história já com várias décadas, para não dizer mais de um século. Portanto, ele pegou nessa história e criou então aqui o Morte Viva. É muito interessante, eu vou querer ler esse livro, mas só está em francês, portanto vou ter de ir procurar. Mas essas ilustrações são só fantásticas. Depois, para o desafio da Queimeleira de ler a diferença, o tema do mês de maio era identidade de género. E portanto o livro que eu escolhi foi o Birthday, da Meredith Russo. Na realidade eu poderia ter escolhido outro livro da autora que está traduzido, mas este é mesmo aquele que eu tenho mais curiosidade, que eu tinha mais curiosidade, agora já está satisfeita. Eu adorei este livro, é lindo, é fantástico. É angustiante como só a adolescência pode ser. E agora, vocês pensem na vossa adolescência, pensem nas angústias todas de estarem a mudar, as hormonas começam a mostrar sinais de estarem lá. E agora imaginem isso sentindo-se no corpo que não é o vosso. E portanto, nós temos aqui dois rapazes que nasceram no mesmo dia, na mesma clínica, à mesma hora, e como ficaram presos na clínica durante 3 dias, as famílias ficaram muito próximas e eles cresceram o tempo todo juntos. Este livro começa no dia em que eles fazem 13 anos e a partir daqui nós vamos seguindo estes dois rapazes sempre no mesmo dia. E a partir daqui eu vou mudar a forma como eu estou a falar dele, porque exatamente no dia em que eles fazem 13 anos nós conseguimos perceber que um deles não se sente um rapaz, não se consegue identificar, o corpo é como se não lhe pertencesse e portanto vamos acrescentar às angústias de ser um adolescente no corpo errado. E portanto nós temos o Eric, temos o Morgan, e eu vou passar a chamar-lhe Morgan porque ele identifica-se como rapariga, e vemos aqui as relações não só com as famílias deles, dos dois, porque eles acabam por passar muito tempo juntos, mas vemos também a forma como eles os dois se relacionam, portanto o Eric e a Morgan, a forma como eles têm uma espécie de ímã um para o outro e que acaba por ser, no fundo, aquela relação que aconteça o que acontecer, eles vão estar sempre lá um para o outro. E temos também depois a forma como a Morgan se está a descobrir, está a começar a testar coisas novas, está a tentar pensar e a tentar perceber quais são os sentimentos dela, não só em relação a si própria, mas também em relação às pessoas que estão à volta. Depois uma tentativa de começar a explicar às pessoas que estão à volta dela, às pessoas que lhe são mais importantes, que neste caso será o pai e o Eric, o melhor amigo de infância, que ela na realidade pode parecer um rapaz, mas não é assim que se sente e portanto
É um livro, lá está, é extremamente angustiante. Há aqui partes em que só dá vontade de distribuir chapadas às personagens, aliás, a uma das personagens. E se nós já temos a angústia da adolescência, a angústia de passar pela adolescência no corpo errado, a autora passou isso espetacularmente para o livro, o que não me admira, tendo em conta que a autora também é uma mulher trans e, portanto, eu penso que muito do que estará aqui passa muito pela experiência dela e eu só espero que as coisas más deste livro não sejam a experiência dela. Portanto, foi um livro que eu adorei e acho que este livro devia estar traduzido, tal como Se Eu Fosse Tua, que eu vou querer ler mais da autora, portanto, lindíssimo. Quero ler mais. E o próximo livro vem aqui fechar uma coleção, é o 5 Destinos Negros da Kendare Blake. Portanto, se eu não tinha ficado assim muito impressionada com os primeiros livros, porque achei que a autora às vezes repetia desnecessariamente e não estava definitivamente a dar-nos aquilo que o livro prometia, que era 3 rainhas que tinham de lutar entre elas, todas irmãs, são trigêmeas, tinham de lutar entre elas para só uma sobreviver e essa ficar no trono. Os primeiros 2 livros falharam um bocadinho nesse sentido, o terceiro já foi muito melhor, já muito mais nesse sentido, já tinha gostado muito mais do terceiro livro. Este livro então acabou por nos dar tudo aquilo que nos tinha sido prometido. Gostei do desenvolvimento das personagens, gostei da forma como ela conseguiu aqui agarrar as pontas soltas, como ela conseguiu encontrar aqui soluções em que provavelmente não vai agradar toda a gente. No entanto, é exatamente aquilo que a história prometia e eu estou muito, muito contente com este final. De longe foi o livro que eu gostei mais de ler e, portanto, valeu muito a pena. Eu gostei muito de conhecer estas rainhas e de ver aqui de que forma Fennbirn, a ilha de Fennbirn, acabou por se ir alterando por causa destas rainhas que surgiram aqui e que acabaram por mudar todas as regras. Li ainda o Todos Devemos Ser Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie, um livro que foi inspirado na TED Talk que a autora deu e onde ela acaba por falar sobre o papel da mulher e a forma como na Nigéria o papel da mulher ainda é muito, muito retrógrado. E no fundo isso acaba por criar aqui alguns paralelismos com outros países onde nós pensamos que as coisas já estão mais evoluídas, mas nem por isso. E portanto ela fala aqui muito sobre as experiências que ela teve à medida que foi crescendo, a forma como ela foi sendo vista pelas outras pessoas, a forma como ela sempre ouviu a palavra feminista com uma conotação muito negativa e ela acabou por ir, no fundo, fazendo a definição dela própria de acordo com aquilo que as pessoas iam achando que era uma feminista. Portanto, chega aqui uma altura em que ela diz: ok, eu sou uma feminista que gosta de saltos altos, gosta de batom, gosta de se vestir bem e gosta de homens. Porque a forma como as feministas eram vistas, ou as definições que lhe davam, era que uma feminista era alguém que se desleixava e que não gostava de homens, por exemplo. E portanto ela aqui fala muito sobre isto, sobre como foi crescer na Nigéria, a forma como o papel da mulher tem estado a mudar, mas como ainda precisa de mudar muito. E é um livro muito interessante. No final do livro aparece ainda, porque este livro é super pequenino, aparece ainda um excerto do livro Acorda à Volta do Teu Pescoço e é uma história que realmente dá que pensar. Eu gosto muito da forma como a Chimamanda escreve porque ela fala das coisas com uma naturalidade enorme e tem personagens reais, muito reais, e personagens femininas que, não se deixando ficar na sombra, também não ofuscam as personagens que estão à volta. E eu acho que uma sociedade tem de ser assim, pessoas equilibradas, e nós não precisamos ofuscar os outros, e eu, sendo mulher, não preciso dizer que sou melhor que um homem. Somos todos diferentes, todos nós temos capacidades que se complementam e a sociedade precisa de todos para funcionar como deve ser. E portanto a igualdade para mim é isso, e eu sei que na Chimamanda tenho uma autora que é exatamente aquilo em que eu acredito e portanto é sempre excelente voltar à escrita desta autora porque é só fantástico. Depois, falando em personagens femininas fortes, só fantásticas e de uma autora que eu estou a gostar muito de conhecer, tenho With a Fire on High, da Elizabeth Acevedo. Este ainda é o volume que tem 10 páginas a menos e que acaba numa vírgula. Caso vocês não saibam o que aconteceu, vlog do Mangalipamania. Este livro conta-nos a história de Emani, eu nunca sei como é que é de pronunciar este nome, e ela diz-nos algures no livro como é que se pronuncia, eu acho que é Emani. Portanto, a Emani ficou grávida aos 14 anos, tem uma menina pequenina e nós vemos aqui a dinâmica da casa. E portanto temos a Emani que tem 17 anos com uma garota que tem 3 anos, mais coisa menos coisa. Vemos a avó que no fundo já ficou a cuidar da neta e que agora ainda toma conta da bisneta e no fundo sempre foi a mãe. Ela
saiu de ser mãe do pai da Emily para ser mãe da Emily para ser mãe da Emma, e portanto nós vemos aqui de que forma as dinâmicas em casa se vão alterando à medida que o tempo vai passando. A Emily adora cozinhar, é uma coisa que ela gosta mesmo muito de fazer, e que a avó diz que ela tem um talento especial e que é quase magia, porque ela consegue pensar em especiarias que, não sendo aquilo que outra pessoa iria escolher, aquelas combinações de sabores, são coisas que acabam por funcionar. E além disso, a forma como ela cozinha faz com que, quando as pessoas comem a comida que ela fez, sintam emoções ou relembrem coisas do passado, vai buscar memórias, muitas vezes memórias felizes, mas isso também depende da receita que a Emily fez e do seu estado de espírito na altura em que fez essa receita, e portanto é um livro que eu achei delicioso, não só por tudo o que há de comida neste livro, mas pela relação entre a Emily e a melhor amiga dela, a relação entre a Emily, a filha e a avó, a relação entre a Emily e o próprio pai, que no fundo é uma pessoa que está muito afastada da vida dela, mas que também acaba por tentar que ela lhe dê algumas justificações, o que é ridículo, e da perspectiva de alguém que já passou por isso. Se a pessoa não está presente, não tem direito a pedir satisfações da nossa vida. E portanto eu adorei a forma como as personagens estão criadas, é só fantástico, vale muito a pena, e eu espero que alguma editora portuguesa pegue nos livros da Elizabeth Acevedo, porque são só fantásticos. Pronto, é isso que eu tenho a dizer. O próximo livro é O Sítio do Lugar Nenhum, de Norberto Moraes, um livro que tem estado a ser muito falado por causa da Ana, da anatomia do livro. É um livro que eu gostei imenso de ler. A escrita de Norberto Moraes é simplesmente lindíssima, é uma escrita muito cuidada, as palavras parece que têm todas um sítio para encaixar, tudo está no sítio correto. É um livro com um início muito lento, nós estamos a conhecer estas personagens, a forma como elas se relacionam, e estamos a tentar perceber de que forma é que isto tudo se vai ligar e se isto tudo se vai ligar. E portanto eu fiquei muito contente. Chega aqui uma altura em que vocês já não conseguem largar este livro. No entanto, é um livro com uma escrita que leva a que se leia devagar e que saboreiem as palavras e a história que o autor está a contar. Foi um livro extremamente interessante, e eu acho piada a este sítio do lugar nenhum, neste vícios onde ninguém sabe onde fica no mapa, mas toda a gente que lá vai parar depois já não consegue sair. E portanto é muito giro. Definitivamente vou querer ler mais coisas do Norberto Moraes. Portanto, os outros dois livros do autor, muito provavelmente, eventualmente vão parar cá a casa, eu sinto. O outro livro que tenho para mostrar é aqui O Homem que Mordeu o Cão, os clássicos do Nuno Marco. Portanto, isto é uma compilação de 2 livros que o Nuno Marco já tinha lançado das crónicas do Homem que Mordeu o Cão, portanto, do programa que ele esteve a fazer para a Comercial. E portanto nós temos aqui várias histórias que ele foi apresentando na rádio. Algumas delas têm, aliás, a maior parte delas efetivamente têm piada, outras são só bizarras. É um livro que no fundo acaba por não ter uma conexão, uma linha condutora, porque a única linha condutora é o facto de eles terem sido apresentados no programa de rádio do Homem que Mordeu o Cão. No entanto, há aqui uma ou outra que eu efetivamente achei piada, por exemplo, uma que faz referência aos Beatles, que teve efetivamente piada, mas não foi um livro que me tivesse enchido as medidas. Foi um livro que eu efetivamente gostei de ler, é muito interessante, mas é daquelas coisas que para mim funciona melhor quando eu estou efetivamente a ouvir o Marco a falar na rádio do que necessariamente por escrito. Portanto, para mim o Marco funciona a ouvir, não a ler. Eu disse que ia tentar ser breve e aqui estou eu. Ora, o livro seguinte é Metamorfose à Beira do Céu, de Mathias Malzieu. Eu já tinha lido deste autor A Mecânica do Coração. Eu já não me lembro bem dessa história. Sei que há alguém que no lugar do coração tem um mecanismo de um relógio e que não pode, por exemplo, ter uma grande paixão, porque isso vai fazer com que o mecanismo pare e ele morra. Neste caso, na Metamorfose à Beira do Céu, nós temos aqui o Tom Hematoma Cloudman, que desde que é criança que quer voar. Portanto, ele começa aqui a ter uns comportamentos que faz como se fosse um duplo de cinema, só que ele é o pior duplo da história, porque ele atira-se das coisas, mas ele magoa-se também quando cai. Portanto, ele não é um bom duplo, mas também não deixa de fazer essas coisas, porque o que ele quer mesmo é sentir essa adrenalina de voar. E portanto ele acaba por fazer várias coisas, e há um último stunt que ele faz e que acaba muito mal, e ele acorda no hospital. E no hospital ele percebe que se está no hospital ainda não é porque daquela vez se magoou mais do que se tinha magoado noutras alturas, mas sim porque eles descobriram que ele tinha um tumor na coluna, e portanto ele vai ficar preso ao hospital, está a ser tratado.
mas ele mesmo assim quer tentar voar e continua a tentar nessa saga de ser um pássaro e anda a roubar as penas das almofadas de toda a gente no hospital. Eventualmente começam-lhe a tirar as almofadas e há alguém que ele não sabe quem é que lhe faz uma entrega de uma caixa cheia de penas vermelhas. Ele eventualmente vai descobrir que no telhado do hospital vive uma mulher pássaro e ela vai-lhe fazer uma proposta, e com essa proposta o que se pretende é que ele se transforme num pássaro, porque ele transformando-se em pássaro vai acabar por conseguir resolver o problema físico dele como humano, que é então esse tumor que ele tem na coluna. O livro para mim foi extremamente emocional, agora já consigo falar sobre ele sem chorar, mas foi um livro que me destruiu e eu não consigo dizer especificamente o porquê. É um livro muito bonito, muito metafórico, é um livro onde nós efetivamente vamos vendo as pessoas que estão à volta dele, a forma como percepcionam a doença dele, e depois conseguimos perceber que ele talvez na cabeça dele tenha estado a criar toda uma situação de faz de conta também para lidar com tudo isso. E portanto nós nunca vamos saber se o que está aqui é fantasia ou real. Este livro acabou por me fazer lembrar muito A Menina que Engoliu uma Nuvem do Tamanho da Torre Eiffel, e portanto é um livro que parece muito nonsense, mas tem uma mensagem muito forte por trás. Não é um livro que eu acho que vai agradar a toda a gente, porque estas metáforas de certeza que há muita gente que não vai gostar, mas eu adorei. E lá está, eu tenho de reler A Mecânica do Coração, porque eu lembro-me de ter gostado muito da história, mas já me lembro de muito pouco, e portanto não sei se conseguem encontrar este livro muito facilmente neste momento, porque eu penso que ele já está esgotado. O penúltimo livro do mês foi Viagem no Tempo com Hamster, de Ross Welford. É um livro juvenil, um livro de ficção científica, um livro de um menino que perdeu o pai quando tinha cerca de 7 anos. O pai morreu porque quando era criança tinha tido um acidente, tinha ouvido um carro de compras e espetou-se-lhe um ferro no nariz, e depois quando lhe tiraram o ferro acabou por ficar um pedaço desse ferro alojado no cérebro, e durante muito tempo não fez problemas, mas eventualmente foi assim uma coisa da noite para o dia que ele ficou muito mal e acabou por morrer. E portanto o pai dessa criança, que morreu quando tinha 30 e poucos anos, deixou-lhe uma carta a explicar que ele deveria ir à parte de baixo, uma espécie de bunker anti-guerra que havia nas casas antigas em Inglaterra, e que devia ir a esse bunker que existia na casa onde eles deveriam ainda viver, não é? Quando o pai estava vivo. E então devia pegar na máquina do tempo que ele tinha nessa casa, nesse bunker, e voltar atrás para impedir de ter esse acidente, para ele efetivamente ter uma vida plena pela frente. E portanto nós vemos aqui a forma como este miúdo, que neste momento tem 12 anos, está a tentar fazer o desejo do pai, e depois ele descobre que a máquina do tempo não tem propriamente o aspecto que uma máquina do tempo na cabeça dele supostamente tem, e começa a fazer viagens ao passado, vai conhecer o pai quando tinha a idade dele, e depois a partir daqui começa um conjunto de peripécias que não vos passa pela cabeça. Fiquei muito chateada porque ele diz que não gosta de Doctor Who. Acho que ele não viu os episódios certos. E há só aqui uma situação neste livro que eu pessoalmente não gostei muito, mas compreendo o porquê do autor ter feito a escolha deste livro ir nesta direção, porque é um livro efetivamente juvenil. Ao mesmo tempo foi aquilo que fez com que fosse um livro mais fantasioso do que necessariamente de ficção científica. Para mim o final teria sido diferente, no entanto compreendo a escolha do autor. É um livro muito giro, vale muito a pena, um livro com algum humor, com mensagens extremamente importantes relativamente a bullying, às relações que nós temos com a nossa família, a solidão que muitas crianças têm quando são crianças, e portanto é um livro que efetivamente tem pérolas de sabedoria muito, muito boas. O avô deste garoto é qualquer coisa, e portanto vale muito a pena ler, é muito giro. E portanto fica aqui a minha sugestão de livro juvenil. E finalmente, o último livro do mês, eu juro que isto é o último. Tenho aqui O Dragão Renascido, de Robert Jordan. Então, o livro que eu tinha começado durante o mês de maio, mas que já terminei em junho, mas que eu vou contar como sendo uma leitura de maio. É o terceiro volume da Roda do Tempo. Mais uma vez, nós estamos a fazer leitura conjunta destes livros. Tenho um grupo no Discord. Se vocês quiserem juntar, eu mantenho sempre os canais dos livros anteriores. Portanto, se vocês quiserem juntar a nós, mesmo que ainda não tenham lido nenhum dos livros, os canais estão lá. Basta não verem os spoilers que estão com barras pretas em cima.
e podem ir falando e dizendo aquilo que estão a ler e as vossas dúvidas e teorias, que vai haver sempre alguém a falar convosco. Este é então o terceiro livro. Já temos aqui as nossas personagens a ficarem um bocadinho mais em paz com os seus destinos, mas nem por isso. Vamos conhecer um bocadinho melhor todas as personagens que estão à volta então desta história. É uma história com muitas personagens principais, é uma história em que nós passamos a grande maioria do livro, aliás o livro todo, nós passamos o livro todo em viagem, mais uma vez em grupos. É curioso porque os grupos vão sendo sempre diferentes, portanto às vezes as personagens estão juntas de uma forma, outras vezes os grupos são diferentes. E é muito giro ver as dinâmicas entre os personagens, ver a forma como eles estão a começar a compreender um bocadinho melhor quem são e qual o papel deles no padrão que a roda tece. E apesar de nada disso ser claro, porque não é claro para ninguém, e eles ainda têm algumas reticências relativamente àquilo que é esperado deles, até porque algumas personagens ainda não compreenderam muito bem o que é esperado delas. E é muito interessante. Nós temos aqui algumas situações de falar sobre o que é ser herói, e alguém diz que não quer ser um herói, ele faz as coisas porque têm de ser feitas, e alguém responde que isso é exatamente aquilo que descreve um herói. Um herói é a pessoa que faz aquilo que tem de ser feito, aquilo que provavelmente mais ninguém iria fazer, não porque gosta, não porque quer ser um herói ou porque quer ser visto como um herói, mas porque faz o que deve ser feito. E portanto é um livro muito interessante. Vai sair um vlog de leitura para este livro, também com uma receita. Eu não vou dizer ainda o que é, mas posso dizer que é doce. E portanto, eu estou a adorar e estou ansiosa por meter as mãos no quarto volume, que vai ser a leitura conjunta do mês de julho. Portanto, eu lamento não ter conseguido fazer um vídeo mais pequeno. Estes foram os livros todos que eu li durante o mês de maio. Efetivamente comprei muitos livros, ou chegaram muitos livros cá a casa, mas também li muitos livros. Deixem-me nos comentários se já leram algum destes livros, se é algum livro que vocês tenham gostado mesmo muito, ou se não foi bem aquilo que vocês estavam à espera, se ficaram com curiosidade em relação a algum deles. Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!